Olá a todos e todas, bom dia. Estamos aqui na minha, na sua, na nossa RCI, sempre ao seu lado. São 10 horas e 4 minutos. Estamos começando o nosso programa Projeto de Vida. E o Projeto de Vida nós iremos até 11 horas da manhã. Sempre nesse horário, sempre sábado da manhã, ajudando a aquecer o seu sábado. Hoje está uma manhã meio fria aqui em Foz do Iguaçu, um pouco nublada, mas é isso daí, temos que levantar e temos que trabalhar, não é verdade? Então vamos lá. E o que nós iremos fazer? Nós vamos falar sobre programação existencial. Você já ouviu falar em programação existencial? Programação existencial é o projeto de vida. O que o projeto de vida é? Projeto de vida é aquilo que você planejou para fazer na sua existência. O que você tem planejado? Quais são as ideias inatas que você tem desde lá da sua infância? Você já parou para pensar nisso? Tem muitas crianças que, mesmo pequenininhas ali, 3, 4 anos, elas falam: mãe, eu quero dar aula. Mãe, eu quero ser enfermeiro, eu quero lidar com gente, eu quero curar pessoas. Então, quer dizer, essas ideias, você nasceu com elas. E o que a gente pressupõe? A gente tem uma base aqui, quem dá apoio a esse programa é a Apex, que é a Associação Internacional da Programação Existencial. E qual que é o grande, vamos dizer assim, foco que permeia o programa? É que a gente admite, não acredite no que a gente está querendo dizer aqui, você tem que ter suas experiências, mas o que nós admitimos? Que essa não é a única vida, a gente não vive só uma única vez, como diz aquela canção, né? E que nós temos um ciclo de existências. Com base nisso, a gente tem diversos processos derivados a essa questão, que o orientalismo já trabalha há muito tempo, há milênios, que é o processo do karma, é a relação causa e efeito. Então a gente tem que buscar sempre consertar as coisas que nós fizemos no passado, e aquilo que nós acertamos e deu certo, ajudamos outras pessoas, a gente recebe. Então por isso que às vezes a gente não entende e fica indignado quando você tem lá uma situação que duas pessoas estão para conseguir algo e uma consegue e a outra não. E a gente vai começar a perceber que isso tem uma relação causa e efeito, tem a ver com o passado. Algumas pessoas têm passado mais aberto com relação a determinados aspectos e mais fechados com relação a outros aspectos. Então isso tudo faz pensar que a nossa vida humana ela é muito séria, ela é muito importante. O que você está fazendo aqui é muito significativo. Então a grande pergunta é: quais são as suas metas? O que você veio fazer aqui? Então, quais são os seus grandes objetivos? Você está ajudando quem? Você está mudando o que dentro do planeta? O que você está melhorando? O que você melhorou esse ano ou a última década? Você reatou coisas do passado? Você melhorou o relacionamento, a interação com algumas pessoas? Perdoou outras? Então, como que é o processo? Então, tudo isso faz parte do seu projeto de vida. E aqui a gente sempre traz entrevistados que vão falar da sua vivência, que vão falar da sua experiência. Temos uma pergunta do dia que a gente sempre joga no ar para reflexão e diversas dicas que vão surgindo nos blocos. A pergunta do dia que nós temos é sobre o processo do ego karma. O que é o ego karma? Dentro do processo dos karmas, que é a relação causa e efeito, nós temos um karma que é pessoal. Por exemplo, se você estuda, se você investe no seu marketing pessoal, se você investe na sua autoimagem, você está ajudando e melhorando o seu ego karma. Porque dentro do karma tem um processo de grupo karma. Quando você ajuda seu vizinho, quando você ajuda os outros, quando você ajuda inclusive aquelas pessoas em que você não tem um laço consanguíneo, você não precisa ter uma predileção de falar: não, eu ajudo quem é da minha família. Não, a gente deve buscar ajudar todo mundo, né? Ou seja, estender a mão para quem na verdade está precisando. Então, dentro do processo, então agora do ego karma, de você ajudar a si próprio, numa escala de evolução, qual que é o nível em que, vamos pensar, num nível de evolução em que o seu projeto de vida, a sua programação da existência, a programação existencial, deixa de ter algum tipo de conteúdo ego-kármico? Essa é a pergunta.
se tem algum momento em que a gente deixa de pensar em nós para pensar nos outros. Então, depois lá no finalzinho nós vamos responder. No início, gente, nós sempre trazemos o Caio Polizel, que é um pesquisador aqui da APEX, da Associação Internacional da Programação Existencial, que ele traz dicas sobre autogestão. Inclusive tem um livro sobre isso. É possível de adquirir esse livro entrando no www.shopcons.com.br e nessa Shopcons tem diversos livros e lá vai ter o Autogestão Existencial. Esse livro ele ajuda você a entender que tem áreas da vida em que você tem que olhar essas diversas áreas para de alguma maneira atender e se calçar. Por exemplo, uma dessas áreas da vida, qual que seria? A área da vida da sua saúde. Como que está a sua saúde? Você cuida ou você negligencia? Você fala, ah não, deixa eu tocar as coisas e a saúde depois a gente vê. Não pode, a gente tem que cuidar de diversos parâmetros ao mesmo tempo, tá? Então ele vai trazer uma dica, vamos a essas dicas e já voltamos. Agora, o Momento Autogestão. Olá, ouvintes e assinantes de nossos canais, sejam bem-vindos a mais um Momento Autogestão. Eu sou o Caio Polizel e hoje vou falar sobre os benefícios da auto-organização. Quero dar o crédito aqui a este conteúdo à pesquisadora Celeste Silveira, que escreveu no ano passado, em 2019, este verbete chamado Benefício da Auto-Organização e que, muito alinhado com o nosso tema das diretrizes da autogestão existencial, eu quero citar e enfatizar alguns pontos levantados pela pesquisadora. Então, ela define o benefício da auto-organização como o ganho evolutivo da consciência, resultante da maneira ordenada em administrar o tempo, priorizar metas e adquirir hábitos salutários em prol da programação existencial, da programação de vida de cada pessoa. É válido enfatizarmos aqui alguns fatos, né? Na fatologia do verbete da pesquisadora, ela traz as informações, a organização da base física, a auto-organização da agenda pessoal, os hábitos sadios e as rotinas úteis, a autodisciplina, a pontualidade e o cumprimento das obrigações, como alguns dos pontos levantados pela pesquisadora. É válido também enfatizar aqui no exemplo, na exemplologia do verbete da pesquisadora, ela traz dois tipos de benefícios da auto-organização. Um que ela chama de mini benefício da auto-organização, que é a produtividade resultante da disposição ordenada da mesa de trabalho, como um exemplo, e o maxi benefício da organização, ou melhor, da auto-organização, que é o completismo da programação existencial decorrente do planejamento devido, da organização de tudo que fez. E ela enfatiza ainda 10 possíveis benefícios desencadeados pela auto-organização obtidos por uma pessoa. Eu vou falar aqui de alguns, vamos exemplificar. Economia, o ganho de tempo, de dinheiro, de energia é um dos benefícios. Eu posso economizar mais, eu serei mais lúcido para com o tempo, para com o dispêndio financeiro, para com o dispêndio de energia. O item mudança, a promoção deliberada de mudanças e rotinas úteis, obtendo resultados mais produtivos. Quando você muda o seu ponto de vista, como você muda o seu cotidiano implantando rotinas úteis, um tema que nós já falamos aqui no nosso quadro, é muito positivo porque você consegue ser mais exitoso nas suas atividades. Um terceiro item que eu quero enfatizar é a priorização, a manutenção do foco nas ações positivas, pró-evolutivas. Quanto mais você prioriza, você mantém aquele foco que você gostaria, uma vez que você tem a clareza dos seus objetivos, vai facilitar o alcance deles. Um outro item enfatizado é a profilaxia, a evitação de acidentes de percurso. Quando eu tenho um nível bom de organização, eu sou profilático, eu faço uma prevenção, eu evito algo que pode ocorrer se eu não tiver um bom planejamento. Então fica aqui a profilaxia como uma ênfase. Um outro item é a recompensa, a satisfação de estar em dia
com as responsabilidades pessoais. Você é recompensado por uma sensação de bem-estar, uma satisfação do dia a dia, ter sido bem atendido, bem organizado e cumprido as tarefas que você gostaria. Um outro item é o tempo, o aumento do tempo disponível para a família, para os amigos, para o lazer. Quando você tem um bom nível de organização, entre aspas, sobrará tempo para você dedicar para estas consciências que vivem ao seu lado e que podem lhe trazer benefícios também. Você ajudando aos próximos, aqueles que estão muito próximos a você e as pessoas que estão próximas a você também lhe ajudando. E o último item que eu quero enfatizar é a tranquilidade. Quando você tem um bom nível de auto-organização, um benefício é a tranquilidade, a redução do estresse e fadiga, obtendo dias melhor organizados, mais tranquilos, mais alinhados com os seus objetivos. E aqui eu gostaria de fazer a pergunta, então, final, que a pesquisadora trouxe para a gente. Você que está me escutando, mantém uma organização diária? Quais são os saldos que você vem obtendo nos seus autodesempenhos perante a programação existencial, perante a vida, perante aos seus planos de futuro? Fica aqui o convite para uma autorreflexão sobre a auto-organização. Te vejo no próximo Momento Autogestão. Até a próxima semana. Tchau, tchau. Você ouviu Momento Autogestão. Então, pessoal, gostaram aí da ideia do Caio? Agora vamos para um rápido intervalo comercial e na seguida voltamos com a entrevista. Fique aí. Olá, pessoal. Voltamos aqui com o programa Projeto de Vida. Hoje temos a entrevistada convidada, que é a Cris Alves, que vai trabalhar com a gente o tema Cinema e Proexis. Proexis, você sabe, né, que é Programação Existencial, que é o nosso projeto de vida. Tudo bem, Cristo? Como que vai? Oi, André. Bom dia, ouvintes da RCI. É um prazer estar aqui falando sobre um tema que me agrada muito e eu acho que tenho bastante colegas aí que gostam também do cinema, né? É importante a gente falar sobre programação existencial e atrelar o cinema é mais gostoso. É verdade. Então vamos apresentar. A professora, né, o nome completo, né, é Cristinara Alves. É um nome diferente, né, Cris? Teu pai deve ter pensado bastante, né, para te dar o teu nome. É bom que a gente não é confundido. Então, e a Cris, ela é graduada em comunicação social, ela faz mestrado em comunicação, tem ênfase em linguagens, processos e produtos midiáticos, natural de Mato Grosso do Sul, atualmente reside na capital Campo Grande, ou seja, está pertinho aqui da gente, né? Onde atua como produtora de áudio. É voluntária também da Associação Internacional da Programação Existencial, justamente nessa área de comunicação, que é a Apex. Então, Cris, a pergunta que não quer calar, né, logo de início, é justamente o que o cinema pode auxiliar os jovens na programação de vida? E você gosta de cinema? Sim. Bom, o cinema, André, ele tem como característica as obras cinematográficas contar histórias, né? Elas recriam, reconstituem, encenam, dramatizam. Elas contam histórias humanas. Então, a gente consegue trazer algumas reflexões dos exemplos que a cinematografia traz para a gente. Ao meu ver, uma função importante da cinematografia na vida do jovem, que é onde a gente está preparando a nossa programação existencial, né? A gente está na fase de preparação, é trazer à luz alguns temas bastante importantes e inerentes à juventude. Por exemplo, o uso de drogas, o uso de álcool, o aborto, que são temas que uma hora vai entrar na nossa vida. Por exemplo, eu em casa, eu não tinha à disposição o uso de álcool, porque meus pais nunca usaram, nunca tiveram consumo de álcool dentro de casa.
mais de uma hora na minha vida, eu tive esse consumo, eu tive essa demanda, assim, né? Se você sai, ou mesmo depois que você fizer 18 anos, você vai para a festa, você tem uma oferta disso na sociedade. Então, adiantar esse tema com os jovens, fazer essa reflexão, eu acho que é um ponto muito importante. Por exemplo, na minha adolescência, eu assisti um filme com a minha tia, inclusive. Acho que eu tinha bem adolescente, uns 10, 12 anos, iniciando, assim, a adolescência. Eu, Cristiane F., que é um filme que conta a história de uma adolescente que entra no mundo das drogas e mostra toda uma decadência, todas umas consequências daquele uso. Outro filme também que eu assisti quando jovem, que me marcou também bastante, que eu me lembro até hoje, é um filme já antigo, né? Chama 28 Dias, que é um filme estrelado pela Sandra Bullock, que mostra ela como alcoólatra. Então, ela dirige bêbada, então tem consequências sérias, isso. E esses filmes, eles exemplificam uma temática, trazem em discussão uma temática nosográfica para o jovem. Então, acho que é bastante importante a gente trazer isso para essas reflexões e essas discussões, se for orientado por um adulto, por alguém com bastante consciência, lucidez, melhor ainda, mas trazer isso para os jovens pode ajudar a passar pelo porão consciencial, a deixar esse momento de preparação de ProEx, que a gente tem tantas incertezas e tem tantas coisas nosográficas aí no mundo sendo oferecidas, um pouco mais leves, um pouco mais seguras aí para a gente passar. E também tem filmes bastante homeostáticos que mostram autossuperações de traços pessoais, que acho que é um papel bastante importante nessa fase, a gente discutir essas superações. Uma casuística minha também, eu era muito tímida quando criança, e até isso se estendeu até a adolescência. Eu tinha uma timidez, assim, que eu não conseguia falar meu nome alto. As pessoas perguntavam, eu tinha que repetir 2, 3 vezes meu nome para as pessoas entenderem. Mas porque eu tinha essa timidez exacerbada. E quando eu resolvi fazer faculdade de comunicação, eu falei, bom, isso não combina com comunicação, então eu preciso superar isso. Aí eu me autoimpus fazer um curso de teatro. E aí a faculdade tinha essa demanda, né, oferecia o curso de teatro, e eu comecei a fazer esse curso de teatro. E foi, assim, uma experiência muito boa, mas também foi bastante delicada, porque eu tinha muita vergonha de falar qualquer coisa, de fazer qualquer cena. Aí, depois disso, foram 4 meses de curso, eu falei, vou fazer um curso de circo. E aí eu fiz um curso de circo, aí esse já foi um pouco mais light. Eu já tinha superado um pouco o traço, então foi um pouco mais leve. Viu, Cris? E aí eu iniciei aí fazendo os trabalhos da faculdade, que exigiam bastante exposição. Mas né? eu queria saber de ti o seguinte, Cris, eu queria saber de ti o seguinte, você está falando do cinema e tal, a gente sabe que o cinema, até o pessoal fala da sétima arte e tal, mas ele não pode ter um papel que é o contrário também, ele pode induzir os jovens a usar a droga, usar o álcool, falar assim, olha, se tem aquela festa legal e tá todo mundo se divertindo, aquilo eu estou sendo privado, meus pais não estão me dando, e eu quero aquilo, por quê? Porque eu vejo na televisão que é normal, que na verdade eu estou fora do normal. O cinema ele não pode fazer o contrário? Pode acontecer, sim. Depende muito da nossa condição ali evolutiva no momento. Por isso eu disse que o ideal são os jovens terem um acompanhamento para conseguirem discutir isso. Ideal seja dentro da família, mas a gente sabe que às vezes não tem esse suporte dentro da família, mas a gente tem instituições hoje que conseguem dar esse suporte para as pessoas. Então, os jovens se envolverem em ambientes que eles consigam ter um auxílio ali de alguém que já tem um pouco mais de experiência seria o ideal nesse momento. Agora, você vê que existe... Agora, você vê que existe uma técnica, então, o que você iria sugerir para um jovem? Você, por exemplo, você tinha uma determinada maturidade, pelo que você comentou. Você falou assim, olha,
aquilo, o fato de ter assistido esse filme sobre álcool, esse tema, me ajudou a prevenir coisas. Mas isso tem a ver da sua maturidade, tá? Agora, o que eu queria saber é, você tem alguma técnica para indicar para alguém que está escutando a gente, falar assim, olha, como que eu vou usar o cinema como uma ferramenta de autopesquisa e de realmente evolução, que é o que você está trazendo? Certo. O cinema, ele é bom lembrar que ele não é a única ferramenta de autopesquisa e ele também não deveria ser exclusiva, né, em alguns casos. Então, é mais uma ferramenta para você conseguir utilizar na sua autopesquisa. Então, eu acho assim, que cada um pode desenvolver uma técnica pessoal, mas algumas coisas a gente pode orientar aqui. Complementar essa autopesquisa com filmes, com exemplos, é importante, mas, por exemplo, escrever durante o filme, debater esse filme, né? Escrever no sentido de anotar as emoções, fazer algumas anotações do que te chamou mais atenção, debater o filme com outras pessoas para ter outras interpretações e outros olhares, também é bastante interessante. E eu tenho também posso te dizer que é uma técnica, mas também é um gosto de ler críticas cinematográficas, porque lá a gente vai ter um crítico comprometido, ele vai falar um pouco também de técnica, porque o cinema, ele não é 100% verdade, ele é um olhar sobre aquele aspecto, aquela situação. Né? Então, a gente tem que encarar o cinema dessa forma. Ou seja, é uma Então, fantasia, né? ela tem o processo da fantasia, é isso? Sim, tem o processo da fantasia, tem algumas invenções ali, mas também, mesmo o documentário, que a gente chama de cinema verdade, a gente precisa lembrar que ele é o olhar do diretor, ele é o olhar do roteirista, ele é o olhar de uma pessoa. Então, ter vários olhares é sempre mais inteligente, né, sobre uma situação. Você não pode se guiar a sua vida, suas opiniões, a partir de um único olhar, de uma única forma de ver uma situação ou a vida. Beleza. Agora eu queria ver de ti o seguinte, tá? De que maneira assistir um filme pode ajudar a desenvolver, por exemplo, uma empatia, desenvolver a compreensão, ou seja, desenvolver atributos daquela personalidade olhando o aspecto do jovem. Mas você não responda agora, vamos para um rápido intervalo comercial e já voltamos. Estamos aqui com vocês, estamos em conversa com a Cris Alves, que está aqui pertinho da gente, em Mato Grosso. E o que nós temos, jogamos no ar, nós estamos falando agora de cinema, gente. Você que gosta de cinema, é muito importante a gente sempre prestar atenção de que o cinema é uma oportunidade aí, né, de você aprender coisas, só que tem muita coisa errada. E a Cris, o que ela está falando? Ela está meio que ajudando a gente a entender um pouco essas ideias. E aí vem aquela questão que jogamos no ar. De que maneira assistir um filme pode ajudar a desenvolver a empatia, a compreensão ou outros atributos, né? Que nem a gente fala, que às vezes a nossa educação, a gente pode ser meio tímido, né? Muito retraído. Como que foi no teu caso, Cris? E o que você dá dica nesse sentido? Então, os filmes sempre me ajudaram bastante nessa condição aí de superação. Vou dar uma dica de um filme, por exemplo, que fala sobre a autoconfiança, a superação, né, da baixa autoestima e da exposição. É um filme agora recente até, que chama O Discurso do Rei, um filme super premiado no Oscar e tal, que conta essa história aí de um rei em plena Segunda Guerra que é gago e tem uma baixa autoestima, e aí ele passa por essa jornada de reconhecer que ele é uma consciência que tem bastante valores e consegue comandar o país, né? E em questão aí a sua pergunta sobre como desenvolver empatia e compreensão, o filme, ele é um micro-universo, né? Ali a gente conhece os personagens, conhece a situação, consegue ver o que os personagens pensam, o que eles sentem, o que faz, um fato que desencadeou aquela situação que os personagens estão vivendo. Então, você tem, como espectador, uma cosmovisão sobre aquela realidade. Isso em si
ao meu ver, ele já gera um certo respeito, uma certa empatia pelas pessoas, porque são ações ali naturalmente humanas. Então, qualquer pessoa pode sentir o que aqueles personagens estavam sentindo e até desencadeados por aquela situação que está sendo exemplificada. Tenho também um filme aí para sugerir, que eu acho que é um filme muito bacana, que chama Eutônia. Conta a história de uma patinadora olímpica que foi baseada em fatos reais e ela foi acusada de quebrar a perna de uma das competidoras aí que ela considerava a maior rival. Só que o filme, ele mostra toda a infância da Tônia, a adolescência, como que era a relação com a mãe, que era super abusiva, os namorados. Então você começa a ter um pouco mais de respeito, um pouco mais pelo nível evolutivo dela e um pouco mais de empatia por aquela situação. Lembrando aí, né, André, que não quer dizer que a gente acha que isso foi certo ou que, não, tinha que fazer isso mesmo. Não é nada disso, mas a gente começa a entender o que leva as pessoas a fazerem o que fazem, né? É interessante, E temas como... ô Cris, é interessante que nos filmes estadunidenses, né, lá dos Estados Unidos, eles têm sempre essa moral, né? Isso faz parte meio que da cultura estadunidense. Eles sempre meio que mostram nos filmes, eu vou justificar porque que nem aquela questão, por que o Coringa é daquele jeito? Né? Ou seja, eu vou mostrar porque ele tem razão, entre aspas, né, de ser o que ele é. Mostrar o que a sociedade fez para ele, o que ele aguentou, o que ele não aguentou. Então, é como se... Eu sei que tem aquele lado do direito que a gente tem que sempre ouvir as duas partes. Mas muitas vezes justifica tanto que parece que você concorda com aquela ideia e não é. Não é? Às vezes a gente fala assim, poxa, isso tá, que nem você falou, tá errado, ninguém vai quebrar a perna da outra ali, né? Que é concorrente, mas você fala, eu entendo, eu tenho empatia, eu compreendo, mas não quer dizer que eu concorde, são coisas diferentes. Agora, vou só trazer uma mensagem aqui, né, que os nossos ouvintes, tem gente aqui vendo a gente, por exemplo, Laíno Loches, não sei se você conhece, ele gosta do tema, né, até ele já mexeu com peça de teatro, né, é um dramaturgo, o cara é o cara aqui na nossa cidade, né, quem não viu já uma peça do Laíno Loche, mas poderá ver de novo, quem sabe, né? E aí ele traz justamente aquela ideia de que o professor Valdo Vieira, ele escreveu que possivelmente no futuro, nós vamos assistir filmes que vão promover uma reflexão sobre a própria programação existencial, sobre o projeto de vida. Então, quer dizer, a gente sabe que tem filmes que fazem a gente pensar do ponto de vista de valores, é que nem você está falando, né? Eles ajudam por exemplo, tem aquele filme A Corrente do Bem, né? De você fazer o bem para 3 pessoas, que a criança lá tem a ideia. Então, tem muitas condições que eles acabam girando, poxa, que boa ação você já fez hoje? E se você buscar fazer 3 boas ações para 3 pessoas diferentes? Então, são ideias legais, né, que acabam levando a gente a trabalhar. E o que você trouxe ali, né, tipo da Elizabeth II, né, que é a atual rainha da Inglaterra, o pai dela, né, que era o Jorge VI, que basicamente ele é um monarca gago, ele não queria ser monarca porque o irmão abdicou, né, a questão porque ele tinha uma vida que ele não, o perfil da pessoa não era para ser rei, ele não queria aqueles compromissos, né, porque a gente sabe que realeza é uma algema, né, então quer dizer, tem muita gente que acha que é maravilhoso, que, como que é feliz o rei, a rainha, não, ela tem um protocolo, você vê que ela tem que ser contida, ela tem que representar um país, então quer dizer, a gente vê que há um trabalho, né, tem muita gente que não enxerga isso, mas é uma função social, é um trabalho sério. E a gente vê que esse discurso do rei, ele mostra bem como que é possível, né, a ressignificação, a superação. Muito bacana. Agora, o que eu queria ver de ti as pessoas geralmente se divertem no cinema, né? Então, elas estão lá para passar tempo, para esquecerem dos problemas do dia a dia, que a gente sabe que o dia a dia é pesado, né? Às vezes a pessoa ela tá lá na frente tá no cinema com pipoca, né, com coisas assim comendo, que aquilo é uma descontração.
né? Ela está meio que desubilando o fígado dela, ela está de alguma maneira mexendo com o equilíbrio mental muitas vezes, tá? Agora, a gente sabe que tem filme que é pesado, né? E tem filme que é harmônico, suave, tem filme tenso, tem filme que o cara não fica sentado na cadeira, né? É adrenalina. Aí eu pergunto para ti o seguinte: essa reflexão gerada ao assistir, ela é planejada pelo diretor? Você acha lá que, por exemplo, alguém que está escrevendo, alguém que está dirigindo, a mensagem que ele está querendo passar já está trabalhando essas variáveis, que nem você está falando, ela já está querendo ajudar o jovem ou não? Ele tem uma informação por trás? Olha, via de regra, vamos dizer aí, se quem começa a escrever um filme, porque os filmes eles têm um processo até eles ficarem prontos que são longos, demorados. Tem filmes que demoram décadas para ser feitos, para ser concluídos. Então, via de regra, eu acredito que sim, que tem uma que a gente pode chamar de moral da história. O roteirista ele sempre quer passar alguma mensagem, né? E por isso que ele faz o desenvolvimento, o desenrolar de vários elementos dentro do enredo do filme. Só que uma ponderação que a gente tem que fazer é que, às vezes, essa mensagem ela não é homeostática ou existencial, ela não é profunda dessa forma, que traz uma reflexão, uma mega reflexão. Às vezes é alguma coisa muito sutil ou muito ínfima dentro do filme, e que aí cabe a gente a fazer a seleção desses filmes. Trazer, igual a gente tem uma biblioteca, a gente não sai por aí escolhendo todo e qualquer livro, a gente também devia ter uma filmoteca e ter essa seleção de alguns filmes. Por exemplo, tem alguns filmes que eu não assisto. Não porque não tem uma reflexão ou alguma coisa ali para aprender dentro do filme, mas essas reflexões às vezes são tão ínfimas, num filme tão nosográfico, cheio de explosões e riscomania, e gente morrendo. Violência também, pra né? mim não vale a pena, né? Cenas de violência, pessoas sendo desfiguradas, agressões à mulher. Eu vejo o seguinte, né, Cris, eu não sei se você concorda com essa ideia, que eu vejo que se explora muito a questão da mulher e a vulnerabilidade da mulher em muitos filmes. Ou seja, a gente vê muita agressão à mulher no cinema. Tá? Então, a gente vê pouco contrário, da mulher batendo no homem, muita agressão do homem ao homem. A gente vê muita agressão à mulher. E isso, às vezes, eu sinto, às vezes, que é desmedido isso, que é contraproducente. Eu sei que é uma coisa que tem que se esclarecer, certo? Que tem que, de alguma maneira, mostrar que existe essa verdade, não é maquilar, mas, às vezes, existem exageros e cenas que, ao meu ver, vamos dizer assim, elas são assim desprezíveis, elas são muito fortes, elas são tipo às vezes exageradas nesse sentido, né? Desnecessárias. Agora, o que você pode indicar para maior aproveitamento do cinema quanto às suas tomadas de decisão? Porque, olha lá, eu sei que tem alguns filmes que eles têm moral, né? Eles têm ali uma questão, é como que você falou, é como se fosse uma reflexão. Não quer dizer que você vai seguir como se fosse um livro, e mesmo o livro você tem que saber filtrar, que nem você comentou. Mas como tirar proveito? Como que você faz para tirar proveito daquele filme? Então, eu acho que assim, quando você assiste um filme, para tomada de decisão, você tem que ter um objetivo ou pelo menos um questionamento a se responder. Tá? Então, como eu falei, construir essa filmoteca pessoal com filmes mais homeostáticos, que tenham, que sejam, você pode ver isso pela sinopse, pelas críticas, indicação de amigos. Esses filmes podem chegar assim até você, assim como chegam os livros, como eu comentei. Ter essa variedade aí no consumo cinematográfico já é uma forma de aproveitar o cinema nas suas várias visões.
E não tem, assim, André, não tem muito segredo. É ter cautela, tentar exaurir o assunto, se for possível. Prestar muita atenção na gente quando está assistindo o filme. O que eu estou sentindo? Eu estou sentindo alguma coisa boa? Estou sentindo uma coisa muito negativa? Tem filmes ou séries, por exemplo, para mim acho que é mais comum as séries, que eu assisto o primeiro episódio, não dá para assistir o resto. E causa repercussões energéticas. Tá? Então, é bom você prestar atenção nisso e não ficar se forçando para assistir um filme que não te causa um bem-estar. Sim, eu queria ver contigo o seguinte. O projeto de vida, a ProEx, né, Programação Existencial, ela pode ser otimizada, então, ao assistir um filme, pelo que você está falando. Agora, existe um determinado gênero favorável a isso, ou qualquer um serve? Você, qual que é o filme que você tem hoje, assim, fala assim, é meu filme preferido. É igual eu falasse aquela entrevista, assim, Cris, filme, qual que é o seu? Mas você não responde agora, vamos para um rápido intervalo comercial e já voltamos. E você, gente, gosta de filme, gosta de cinema, gosta de pipoca no cinema? Isso daí é um problema, né? Mas tem que ser pipoca light, que a gente sabe comer pouca pipoca, porque o problema é a gordura, o problema é você se alimentar demais, e assim você já viu, né? Aonde nós vamos parar com isso daí? Mas a gente jogou uma pergunta no ar, que é o projeto de vida, a programação existencial, que é ProEx, ela pode ser otimizada ao assistir determinado gênero de filme, né? Então, a gente, ou é qualquer filme, né? Qualquer filme serve. E aí a gente está justamente querendo saber da Cris, ou seja, quais são os gêneros que ela sugere, se a gente pode ver qualquer um, e se ela tem um filme, né, que é pelo menos até agora, que é falar assim, olha, qual que é o filme para você até agora? E aí, Cris, como que é? Difícil você perguntar para um cinéfilo qual que é o filme preferido dele, não dá para responder essa pergunta. Mas, assim, eu diria que os filmes que demonstrem casos de autossuperação, as famosas jornadas de vida, com reciclagens mais profundas dos personagens, eles tendem a ser mais relevantes quando nós falamos, assim, de projeto de vida, motivação para agir, retomada da programação existencial. Mas, quando falamos de aprendizado, de reflexões, eu acho que qualquer gênero serve sim. Acho que a gente não tem que ter preconceito com o gênero de filme. Tem muito desenho animado que faz reflexões sobre a vida muito bacanas. Então, comédia romântica, às vezes. Eu, por exemplo, vou citar um filme que eu gosto, que eu assisto muito, acho que é o filme que eu mais assisti na minha vida. É um filme de 2002 que chama Simplesmente Amor. É uma comédia romântica bem bobinha, que mostra aí vários casos de romances ou de amor, né? Como eles falam, amor entre irmão e irmã, amor entre pai e filho. E eu sinto, assim, sempre, depois que eu assisti esse filme, uma vontade de agir em relação a isso. Que eu percebo que, para mim, é um traço faltante, é a demonstração da afetividade. Então, quando eu assisto esse filme, eu tenho vontade de ligar para minha mãe, falar com ela, de marcar para sair com os amigos. Então, é um filme que me motiva a agir. E é uma comédia romântica ali, que eu sei que tem muita fantasia, tem muito exagero, mas funciona. Então, não ter preconceito com gêneros de filme é o melhor, realmente. Vamos abrir aí o leque de visão e discutir os filmes. Como eu falei, discutir, eu acho que pode melhorar ainda, otimizar esse nosso trabalho, essa nossa pesquisa. Mas, por exemplo, né, eu sei que jovem, assim, principalmente a gente vê assim que quer às vezes mostrar ali que é valente e tal, gosta, vou assistir aquele filme de terror, aquela condição que tem assim às vezes muita coisa grotesca, vamos dizer assim, né? Então a gente vê que não dá para assistir tipo numa reunião familiar, né? Então não é um negócio divertido. E como que você vê isso para o jovem? Então, eu acho assim que tem vários estilos de terror, né? A gente usa muito na conscienciologia filmes considerados de terror, o Sexto Sentido, que fala sobre consciências parapsicóticas,
Os Outros também é um outro filme que é considerado terror. Então, tem vários níveis de terror. Eu acho que um terror bastante nosográfico é um terror com psicopatas, né? Com assassinos em série. Por exemplo, Sexta-feira 13. Só tem gritos e gente morrendo e corpos sendo decapitados e etc. Então, é um terror ali que não vai te trazer nada. Mas, por exemplo, eu assisti ano passado Annabelle, o último que saiu aí. E eu vi um diálogo entre os personagens que eu achei sensacional. Duas garotas falando, uma menorzinha perguntou para ela se não existiam espíritos bons. E a outra responde, bom, os espíritos eles foram pessoas. E nem todas as pessoas são ruins. Então, foi uma forma de desdramatizar uma situação aí do extrafísico para uma garotinha. Então, acho que, assim, se a gente conseguir ponderar e realmente fazer uma lapidação dos filmes, todos os gêneros são muito bacanas. Você vai encontrar sempre uma obra bacana. Perfeito. Agora, assim, dentro do que a gente comentou de cinema, a gente comentou ali do que você já pesquisou, quais são as ponderações aí finais, né? A gente está chegando aqui na reta final do nosso programa. A gente sabe que o assunto ele é vasto, com certeza você vai ter que voltar aqui para a gente continuar a debater esse tema, né? Pegar outras abordagens, né? Que devem ter infinitas abordagens, porque não se para de fazer filme. A cada filme novo, bom, a gente quer discutir, não é verdade? Então a gente quer falar, olha, achei interessante sobre esse viés, ou seja, sempre dá para se filtrar alguma coisa, né? Que nem você comentou. Quais são as dicas que você daria aí? Então, assistam mais filmes, assistam filmes acompanhados, assistam sozinhos. Eu vou bastante ao cinema sozinha também, que consigo me concentrar na narrativa. Já me beneficiei muito de filmes em relação assim, a descobrir traços, a dar nomes para alguns traços pessoais meus. Ou mesmo, estava lendo um livro para uma autopesquisa e esse livro mexeu comigo, falei, vou levar para minha autopesquisa isso. Encontrei um documentário que dava exemplos mais atuais sobre aquele traço. Então, se a gente conseguir procurar e trocar com os outros. Eu tenho uns amigos, assim, eu sou a crítica de cinema dos meus amigos. Eles me mandam mensagem perguntando um estilo de filme, uma indicação de filme. Então, trocar com as pessoas é muito, muito bacana isso. E eu já vou deixar aqui, então, uma dica, André. Tem uma rede social que eu estou nela, que é só sobre filmes. Chama Filmol, o site é filmol.com. É uma rede social onde que você consegue colocar ali os filmes que você quer ver, colocar os filmes que você já viu, dar a sua avaliação, seguir outros usuários que têm listas de filmes. Lá eu coloquei uma lista também no meu perfil, se vocês procurarem por Cris ou Cristinara Alves, tem uma lista lá no meu perfil com filmes da Projeciologia e Conscienciologia. Essa lista ela foi feita pelo Sebastião de Paula, pesquisador da Conscienciologia. E aí eu coloquei essa lista lá, que ele faz um resumo ali de todos os filmes que são indicados nos livros da Conscienciologia. E aí eu coloquei essa lista lá para todo mundo ter acesso à capinha do filme, a sinopse daquele filme, o ano, porque às vezes tem um filme com 2 filmes com o mesmo nome, então você tem ali as informações de ano, diretor, para ter certeza que é aquele filme que foi indicado na lista da Conscienciologia. Então lá também tem mais de 100 filmes que abordam ou que você pode ver pelo viés da Conscienciologia. Então tem bastante material aí para ver até o final do ano, até o final dessa quarentena aí que a gente está tendo um pouquinho mais de tempo para assistir as obras cinematográficas. E fazer autopesquisa, lembrando, né? Perfeito, ótimo. Olha, valeu, muito obrigado aí pela sua participação. Agora nós vamos para um outro programa aqui, né, um bloco que é Proexis no Mundo. E vamos para essas dicas e já voltamos. Bem-vindos ao Proexis no Mundo. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um Proexis no Mundo.
Meu nome é Lucimara Ribas Frederico, sou daqui de Foz do Iguaçu e hoje eu vim falar para vocês como que é a minha percepção sobre a minha programação existencial. Primeiramente, como eu conhecia a Conscienciologia. Conheci a Conscienciologia em 2009, através de uma palestra pública com o professor Marcelo Silva, que falava de projeção fora do corpo. Nos anos de 2000 a 2003, quando eu era criança, tinha uns 10, 11 anos, eu passava em frente ao CAEC diariamente com o transporte escolar. E ali eu sentia que havia alguma coisa diferente naquele local. Nesses anos, eu li um livro que falava sobre projeção fora do corpo, com 2 crianças que saíam fora do corpo na noite do Natal. Então era como se fosse o espírito de Natal. E naquela época me interessou bastante a ideia de existir a possibilidade de eu sair fora do corpo com lucidez, mas somente em 2009, depois de 9 anos, que eu conheci a técnica da projeção fora do corpo, através do livro Projeciologia do professor Valdo Vieira, que passa várias técnicas. E ali eu apliquei as técnicas de projeção e consegui sair fora do corpo com lucidez. Foi uma experiência bem rica e bem interessante. Bom, depois que eu conheci a Conscienciologia na palestra do professor Marcelo Silva, lá em 2009, eu comecei a voluntariar no CAEC de 2009 até 2019 e comecei a voluntariar também na Sinvex de 2015 até agora, que é meu atual voluntariado. No decorrer desses períodos, eu fui verificando quais eram os meus temas de pesquisas prioritários. Eu cheguei à conclusão que os meus 3 temas de pesquisa prioritário é a questão da projeção, que foi até uma pista, né, como diz, para chegar na Conscienciologia. A partir daí, eu comecei a estudar também a questão da TENEPS, que é a tarefa energética pessoal, que é a transmissão de energia positiva para consciências que estão doentes, né? Então, é uma técnica interassistencial. E também comecei a estudar a inversão existencial, que é você aplicar uma técnica desde a juventude para otimizar a sua evolução pessoal. Então, eu acredito que a minha programação de vida tenha relação com a questão da tenepsologia ligado à questão da inversão existencial. Então, é isso, gente. Por enquanto, esses as minhas pistas, né, da linha de pesquisa e do público que eu venho nesse mundo para fazer assistência. Acabamos de presenciar mais um Proexis no Mundo. O que as pessoas estão fazendo, agregando valor à sua existência. Então, pessoal, gostaram do nosso programa? Esperamos que vocês tenham curtido. A gente está chegando agora na reta final e sempre aqui a gente acaba respondendo a pergunta do dia. A pergunta que nós falamos tem a ver com karma, né? O que é o karma? Karma é um assunto que nós devemos trazer aqui, né, brevemente, com algum dos entrevistados, que tem a ver com muita relação do causa e efeito. O orientalismo já fala isso há milênios, tá? E aí o que a gente estuda? Que o karma a gente pode dividir em algumas frentes. Por exemplo, a frente que tem a ver com o seu grupo karma, que tem a ver com o grupo de pessoas que você interage, que é muito maior do que a sua família. A gente percebe que o teu vizinho faz parte do grupo karma, as pessoas que trabalham com você faz parte do grupo karma, as pessoas que cruzam com você todo dia ao pegar um ônibus, ao andar na rua. Então, quer dizer, o nosso grupo karma ele é imenso, ele é enorme, a gente tem que discutir muito esse assunto. Sem falar isso, tem outro grupo que é o polikarma, que é até pessoas que você não conhece, que você desconhece, que estão do outro lado do planeta às vezes. E o que acontece? Nós estamos chamando a atenção uma pergunta do ego karma, quer dizer, é aquele karma, a relação de causa e efeito de você com você mesmo. Por exemplo, se você se alimentar bem, se você fizer esporte, se você se cuidar, você está fazendo um autoinvestimento. Esse autoinvestimento tem a ver com o seu ego karma, tem a ver com o seu próprio benefício. Quando você se faz uma programação
para fazer um determinado projeto de eu vou estudar, eu vou fazer uma faculdade, eu vou fazer uma especialização, eu vou aprender um idioma. O que você está fazendo? Está investindo na sua personalidade. É lógico, gente. Agora, por que isso? Tem um sentido? Tem. Porque não tem como você ajudar o outro sem se ajudar primeiro. Olha a lógica, olha o sentido disso. Eu não tenho como ajudar o outro a resolver um problema dele se eu não sei resolver aquilo para mim. Então, você é o primeiro a ser ajudado para ajudar o outro. Isso é uma lógica assistencial. Então, olhando esse raciocínio, a pergunta é: quando, dentro de uma escala ou processo evolutivo, você tem um nível em que a sua programação existencial, seu projeto de vida, ele deixa de ter alguma componente egokármica? Quando? A resposta, turma, ela é bem simples. Em nenhum momento. Por quê? Porque sempre, em qualquer nível que seja, há sempre um percentual do egokarma. Porque a lei da egokarmalidade, ela se assenta justamente no processo dos outros processos de karma. Então, é preciso primeiro você cuidar de si, cuidar do seu ego karma para ajudar os outros. Pense nisso. Pense que você, sem saúde, sem doença, sem possibilidade de ajudar o outro, você não tem como ajudar o outro. Não adianta você pensar que é o melhor para o outro, pensar melhor para a tua família, para os teus vizinhos, para o planeta, se você não pensa em si. Não pensa na tua saúde, não pensa no seu bem-estar, não pensa na sua evolução e no teu desenvolvimento. Olhe como que isso é sério, tá? Então, para você ajudar os outros, você tem que primeiro ajudar a si próprio. Então, pessoal, esperamos que vocês tenham curtido, gostado do nosso programa. Fiquem aqui com a RCI está sempre ao seu lado, né? Meu nome é André Chataloff. Todos os sábados estamos aqui com vocês, trazendo novas entrevistas, novos blocos e discutindo o tema que para a gente é super relevante, que é o programa Projeto de Vida. Né? O que você está fazendo nesse planeta para se ajudar e ajudar os outros. Bom final de semana e até mais. Tchau!